Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, na cadeira de Estágio de Prática Jurídica 3, no processo penal, nós abordaremos a peça processual, seu desenvolvimento e conhecimento de características peculiares do recurso de apelação. Mas antes de adentrarmos aos pormenores do recurso de apelação, preciso trazer você agora a se contextualizar com relação ao momento processual que nós estamos falando. Digo isso porque não basta apenas você conhecer um determinado recurso. É importante que você saiba as peculiaridades desse recurso, bem como o mais importante, que é o momento da sua interposição. É importante que você saiba em que fase encontra-se aquele processo criminal, para que quando você se deparar com o exame de ordem, porque uma história vai ser contada para você, e você consiga encontrar elementos naquela história para poder identificar qual é a peça processual cabível naquele momento. E o recurso de apelação é uma peça processual por demais importante, não apenas quanto ao exame de ordem, bem como nas hipóteses de concurso público, que eventualmente for cobrado conhecimento sobre o recurso de apelação. Mas é importante que você que pretende militar na advocacia criminal, você conheça essa que, sem a menor sombra de dúvidas, é uma peça muito importante. Por quê? Porque é o momento que você vai recorrer da decisão que prejudicou o seu cliente. Mas aí, como são vários recursos, você tem que conhecer qual é a oportunidade, a cereja do bolo, para a interposição desse recurso. Por isso, sem mais delongas, permita-me aqui te contextualizar a respeito do ponto onde nós já vimos e onde nós paramos, para que você compreenda o adequado momento da interposição do recurso de apelação. Pois bem, quando nós estudamos a fase pré-processual, nós aprendemos cada uma das peças de liberdade provisória, relaxamento da prisão em flagrante, revogação da prisão, a defesa prévia, a resposta preliminar e a queixa-crime. Essa fase pré-processual, ela será anterior ao recebimento da peça vestibular de acusação, da denúncia ou da queixa. E aí, quando estudamos o momento processual, ou seja, o momento posterior ao recebimento da exordial acusatória e anterior à sentença, nós estudamos a resposta à acusação, o recurso, os memoriais e alegações finais e o recurso no sentido estrito. E aí já me permita aqui agora dizer, mas professor, você já nos ensinou sobre o recurso antes de adentrarmos nos recursos em espécie. É porque o recurso no sentido estrito, que nós veremos ainda com mais detalhes, ele terá cabimento tanto no meio da instrução processual, quando vimos na hipótese do recurso em sentido estrito, da decisão de pronúncia no rito especial do Tribunal do Júri, como ele terá cabimento em outras hipóteses, que nós já estudamos detalhadamente. Mas o que eu queria é trazer para você agora, ainda dentro da fase processual, que é essa que nós abordaremos a partir dessa nossa aula, a fase posterior à sentença ou ao acórdão. É a fase recursal. E nessa fase recursal, nós estudaremos na nossa aula de hoje o recurso de apelação, pessoal. E é importante que você compreenda as várias nuances do recurso de apelação, suas características, marco regulatório, que eu já estou te dizendo de antemão que ele não se limitará ao Código de Processo Penal. Isso porque caberá recurso de apelação de decisões fora das hipóteses do Código Penal,
dos crimes, das espécies de crimes previstas no Código Penal, e também caberá a instrução do recurso de apelação fora dos ditames do processo penal. Tudo bem que o processo penal vai ser a lei principal que vai determinar o rito, o segmento do rito processual do recurso de apelação. Mas nós vamos ver que caberá recurso de apelação nas hipóteses para além dos crimes previstos no Código Penal e bem como nas hipóteses do Código de Processo Penal. E você vai ver isso com detalhes a partir de agora, em que nós vamos aprender juntos a elaborar um recurso de apelação. Então, acompanhe comigo aqui na tela a peça processual do recurso de apelação. E o que é que eu preciso que você compreenda no primeiro momento? É que o recurso de apelação é uma peça pesada, é uma peça que demanda tempo, é uma peça que demanda atenção, justamente porque ela cabe em algumas hipóteses que nós vamos ver. Mas nesse primeiro momento, o que é que você precisa compreender é o parágrafo relativo ao endereçamento do recurso de apelação. E entenda, o recurso de apelação é uma peça que caberão em dois momentos distintos. Na verdade, o recurso de apelação, ele divide-se-á em duas peças. A primeira será a peça de oferecimento de identificação do recurso de apelação. É nesse primeiro momento que você vai apenas peticionar, indicando que tem intenção de apelar da decisão, para imediatamente em seguida você oferecer as razões recursais no tribunal ad quem. Então, olha, aqui nós dividimos em dois pontos importantes para efeito de conhecimento. Se você estiver na prática forense, primeiro vem a petição de apelação. Por quê? Porque a petição de apelação ela vai ser endereçada ao juiz da causa, ao juiz que prolatou a sentença. Já as razões recursais, todavia, serão encaminhadas ao tribunal ad quem. Isso, repito, se você estiver falando da prática forense. Porque na tua prova do exame de ordem, tanto a petição de apelação quanto as razões de apelação, ambas serão interpostas no mesmo momento, numa mesma oportunidade. Isso porque, por questões óbvias, no exame da ordem não terá como você primeiro peticionar informando que tem intenção de recorrer para depois oferecer as razões. Você vai fazer isso desse jeito que nós vamos aprender na construção da peça agora. Ok? Então vem comigo e acompanha que o primeiro parágrafo agora será o parágrafo do endereçamento. E esse você já está acostumado por causa dos endereçamentos anteriores que nós já havíamos visto. Então aqui você já vai colocar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal, na regra geral. Isto porque existirão outras hipóteses, como eu te disse, para interposição do recurso. Se estivermos falando agora de um crime cuja competência é da Justiça Comum Federal, o endereçamento será excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tal vara criminal da seção judiciária de tal comarca da federação. Agora, na regra geral dos ritos do tribunal do júri, você deverá inserir o cabeçalho de endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara do tribunal do júri da comarca tal, na regra geral. E se for de competência, de responsabilidade do tribunal do júri na Justiça Federal, será excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tal vara do tribunal do júri da seção judiciária de tal comarca. Agora, atenção, porque é possível você interpor um recurso de apelação para o juizado especial criminal.
em cujo endereçamento ficaria excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do tal juizado especial criminal da comarca tal, a depender do caso concreto. Isto porque, no caso concreto, além da comarca e da competência que a questão já tem que trazer, também deverá mostrar para você, demonstrar se haverá número do processo, para você poder colocar aqui no campo número do processo. Beleza, pessoal? Nesse momento, na tua folha da redação da tua peça processual, você vai pular 4 linhas e vai para o parágrafo da qualificação do apelante. Então aqui você vai colocar, lembrando, essa é a petição de apelação. Aqui você apenas está informando para o juiz ou acor que você tem intenção de recorrer e as razões do recurso você vai interpor no tribunal ad quem. Por isso, o parágrafo padrão será fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos do processo que ele move o Ministério Público ou querelante, se for ação penal pública ou ação penal privada, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado formalmente constituído, inconformado com a respeitável sentença de... Sentença de quê, professor? Depende. Nós vamos ver. Sentença de absolvição, de condenação, se for o Ministério Público, recorrendo. Se for sentença de absolvição para o Ministério Público, de condenação, você recorrendo, ou se for sentença de impronúncia ou pronúncia, que nós já vamos ver, e aí, ó, consoantes folhas tais. Isso é se você tiver na prática forense. Ou, se o caso concreto narrar que já existe um processo e trouxer o número de folhas, porque se não trouxer, você pode deixar em branco com uma linha do jeito que está aqui. Interpor tempestivamente o competente recurso de apelação. Pessoal, agora vem o momento mais importante dessa tua petição de apelação. É onde você deverá indicar o marco regulatório, o fundamento legal para a interposição do seu recurso. E aqui eu trago para você algumas hipóteses de interposição de recurso de apelação prevista no Código Penal e legislação penal especial. Código Penal não, desculpa, no Código de Processo Penal e legislação penal especial. Por isso, vamos examinar cada uma delas. Bom, se você estiver falando de razões de apelação, com fundamento no artigo 593 do CPP, observemos quais são as hipóteses de cabimento do recurso de apelação nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal. Aqui é muito importante que você observe. Você se deparará agora com as hipóteses de cabimento de recurso de apelação para efeito de oferecimento de suas razões recursais. Nessa petição que nós estamos falando aqui, que nós estamos desenvolvendo juntos, a petição de apelação, de informação que você deseja recorrer, você está dizendo que está recorrendo por algumas dessas razões dispostas, elencadas no artigo 593, que assim estabelece. Acompanhe. Caberá apelação no prazo de 5 dias, e aí você já matou essa charada, você já entendeu qual é o prazo previsto para a interposição do recurso de apelação. Inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou de absolvição proferidas por juiz singular. Aqui, no inciso 1, nós estamos falando de um processo que já foi concluído na instrução criminal, já houve oferecimento de alegações finais e o juiz já prolatou a sentença. Se a sentença foi absolutória, o Ministério Público estará recorrendo da decisão. Mas se a sentença foi condenatória, é a defesa do réu que vai interpor
o recurso de apelação. Inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. O capítulo anterior é o capítulo do recurso no sentido estrito e das suas hipóteses de cabimento. Pois bem, você já entendeu que não cabendo recurso no sentido estrito e não sendo hipótese do inciso 1 do artigo 593 do CPP, caberá recurso de apelação das decisões definitivas ou com força de definitiva. Gente, cuidado, porque essa questão pega muita gente boa em prova de concurso e até mesmo atrapalha alguns operadores de direito na prática forense. É porque existe um jargão lá no processo civil, segundo o qual da sentença caberá apelação. E aí, a pessoa traz esse jargão para o processo penal e acha que só cabe apelação da sentença, seja condenatória ou absolutória. Gente, nós vimos que aqui no inciso 1, caber apelação da sentença é uma hipótese de cabimento de recurso de apelação. Isto porque o inciso 2 estabelece que caberá apelação também das decisões definitivas ou com força de definitiva. E aí você já está se perguntando: professor, quais são, por exemplo, decisões definitivas ou com força de definitivas que não estão elencadas lá no RESE, no recurso em sentido estrito, que nós vimos na última aula, e o inciso 2 estabelece das hipóteses do capítulo anterior. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine agora que nós estamos falando que uma pessoa está sendo processada e julgada e acontece que ela foi presa, autuada em flagrante pelo tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2016. E ela foi presa transportando drogas na sua caminhonete. Ela tinha uma Hilux e na carroceria da Hilux estava abarrotada de drogas. Bom, por transportar a substância proibida, ele foi preso em flagrante delito. E a caminhonete dele foi apreendida. Ocorre que só era ilícito o material da droga, o material entorpecente. A caminhonete dele era fruto adquirido com seus esforços e com seu trabalho honesto, diga-se de passagem. Ele não comprou a caminhonete com frutos do tráfico de drogas. Inclusive, ele havia recebido uma indenização, nesse meu exemplo, seja lá qual for o motivo, mas no meu exemplo ele recebeu uma indenização de uma empresa que ele trabalhou e ele comprou à vista aquela caminhonete. Ele tem nota fiscal, ele tem recibo de compra e venda, ela está toda regularizada no Detran. Resumindo, a caminhonete é produto lícito. E quando ele foi preso, a caminhonete foi apreendida e foi para um depósito numa determinada delegacia. O que acontece é que o advogado requereu, no curso do processo penal que ele estava sendo submetido, o incidente processual de restituição de coisa apreendida, a caminhonete. E o que acontece é que o juiz desmembrou, como determina o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal estabelece que o incidente processual ele deve ser julgado em atos apartados do processo criminal normal. E quando o juiz desmembrou, ele negou o pedido de incidente de restituição. Muito prazer. Essa decisão negativa da restituição da caminhonete é uma decisão definitiva ou com força de definitiva. Por que que é definitiva? Porque o juiz disse, não devolvo e pronto. Entretanto, ele não põe fim ao incidente processual, nem muito menos ao processo criminal, em que o réu responde por tráfico. O processo continua. Mas dessa decisão que negou a restituição do incidente processual, a restituição da caminhonete,
caberá o recurso de apelação. É um exemplo que eu vos trago de hipótese de cabimento de recurso de apelação que não seja de sentença. Por quê? Porque a sentença, como nós vimos no inciso 1, é uma possibilidade de cabimento do recurso de apelação. Mas não para por aí. O inciso 3 estabelece ainda hipóteses de cabimento de recurso de apelação no rito especial do Tribunal do Júri. Observe, inciso 3, das decisões do Tribunal do Júri quando a linha A ocorrer nulidade posterior à pronúncia, B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Observe que também caberá recurso de apelação nessas hipóteses das alíneas A, B, C e D do inciso 3 do artigo 593 do CPP. Pessoal, tenha muito cuidado com o que eu vou dizer para você agora. Vai haver questão de prova de concurso público que vai perguntar assim: toda a decisão do Tribunal do Júri caberá recurso de apelação. A alternativa, verdadeiro ou falso, o que é que você responde? Vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Muito bem, você errou. Porque se você não tiver cuidado com isso que eu vou te explicar agora, você vai achar que de todas as decisões, ou todas as decisões do rito especial do Tribunal do Júri, que comporta recurso de apelação, estão elencadas no inciso 3 do artigo 593 do CPP. Isso não é verdade. Não, professor? Não. Por quê? Porque nós observaremos, gente, que também caberá recurso de apelação no rito especial do Tribunal do Júri da absolvição sumária ou da impronúncia do réu, conforme elenca o artigo 416 do CPP. Por isso, as decisões do Tribunal do Júri, ou as decisões que cabem apelação no rito especial do Tribunal do Júri, elas podem estar elencadas nas hipóteses do inciso 3 do artigo 593 ou na hipótese ou nas hipóteses do artigo 416, ambos do Código de Processo Penal. Lembrando que na hipótese do inciso 3 do artigo 593 são essas 4 alíneas que aqui estão. Já na hipótese do artigo 416, haverá possibilidade, aqui ó, artigo 416, contra a sentença de pronúncia ou de absolvição sumária, olha para aqui, pessoal, caberá o recurso de apelação, redação determinada na reforma do CPP de 2008. Por isso, tenha muito cuidado com isso aqui que nós estamos mostrando para você agora, tá bom? Agora observe, os fundamentos legais não param por aí. Caberá recurso de apelação com fundamento no artigo 593, e você vai indicar qual é o inciso do cabimento, para as hipóteses de razões de recurso. Agora, se você estiver contrarrazoando o recurso do Ministério Público ou do querelante, o fundamento não será o artigo 593, mas sim o artigo 600 do CPP, que estabelece: assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão prazo de 8 dias para cada um para oferecer as razões do recurso, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Cuidado com isso aqui, viu, gente? O prazo de 5 dias do artigo 593, que nós vemos aqui, ó, 5 dias, é para oferecer esta petição que nós estamos vendo, a petição de apelação. Porque as razões de apelação
elas serão oferecidas no prazo de 8 dias. Mas isso, é claro, se estivermos falando da prática forense. Porque se nós estivermos falando da fase do exame de ordem ou da questão de exame de ordem agora, nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos oferecer a petição de apelação, bem como as razões recursais, da mesma forma que o professor está mostrando aqui para vocês agora. Então, mais uma vez, marco regulatório, fundamento para as razões de apelação, artigo 593, e indicar o inciso. Ou, se for ainda do rito especial do Tribunal do Júri, artigo 416, ambos do CPP. Mas se você estiver contrarrazoando a apelação interposta pelo Ministério Público ou pelo querelante, aí o marco regulatório será artigo 600 do CPP. Beleza? Mas não para por aí. Ainda caberá a apelação de acordo com o artigo 82 da Lei 9099 de 95. Olha o que estabelece o artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença caberá a apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Pessoal, aqui nós estamos vendo que caberá recurso de apelação nas hipóteses de crimes de menor potencial ofensivo. Isso se as razões recursais serão oferecidas com fundamento no caput do artigo 82 da Lei 9099 de 95. Mas se você estiver contrarrazoando o recurso interposto pelo querelante, aí o fundamento será nos termos do parágrafo 2º do artigo 82 da Lei 9099 de 95. Então, lembrando, no caso de apelação ou contrarrazões da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa e também da sentença, nas hipóteses de crimes de menor potencial ofensivo, caberá recurso de apelação com fundamento no artigo 82, nas razões, ou parágrafo 1º, nas contrarrazões. Acabou, professor? De jeito nenhum. Olha só, acompanha aqui comigo. Na denominada Lei das 8 Bestas, a Lei 8666 de 1993, que é a lei que estabelece agora os atos licitatórios, inclusive crimes licitatórios, da decisão referente ao julgamento de crimes licitatórios, caberá recurso de apelação nos termos do artigo 107 da Lei 8666. Da sentença, cabe apelação interponível no prazo de 5 dias. Olha só, revisando então, caberá recurso de apelação, na primeira hipótese, com fundamento no artigo 593 e seus incisos, ou, se você estiver contrarrazoando, artigo 600 do CPP, nas hipóteses de absolvição sumária ou impronúncia no rito especial do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 416 do CPP, nas hipóteses de razões recursais ou contrarrazões, no caso de apelação, contrarrazões de apelação da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa nos crimes de menor potencial ofensivo e da decisão nos crimes licitatórios dos termos do artigo 107 da Lei 8666 de 1993. Aqui é importante você tomar conhecimento do cabimento do recurso de apelação em suas mais variadas formas. E, para finalizar, a petição de apelação, muito simples, requer-se que, após o recebimento desta petição, com mais razões inclusas, o que será, no caso da prova do exame de ordem, mas na prática forense elas poderão ser apartadas com prazos distintos, conforme você já viu, ouvida a parte contrária, sejam os autos encaminhados ao egrégio tribunal ou turma recursal, no caso de GCRIM,
onde serão processados e provido o presente recurso. Ou ainda, na hipótese de contrarrazões recursais, requer, após o recebimento destas, com as contrarrazões inclusas na prova, serão feitas numa mesma peça, sejam os autos encaminhados ao egrégio tribunal ou turma recursal, no caso do GCRIM, onde serão processados, e não provido o presente recurso interposto pela parte. Termos em que pede deferimento, comarca data. Advogado OAB, sem pular linha, você encerra a petição de apelação e abre as razões de apelação, e nelas, ou razões ou contrarrazões, a depender do caso. E nela você já abre elencando recorrente, recorrido, processo número, se tiver. Aqui, nem precisava pular uma linha, mas eu já mando para você corrigido. Egrégio Tribunal de Justiça ou Egrégio TRF, no nosso caso, o da 5ª Região, colém da Câmara, ínclitos julgadores. Agora, se o endereçamento for para a turma recursal, Egrégia Turma Recursal, colém da turma, ínclitos julgadores. No parágrafo dos fatos, seja o mais sucinto possível, demonstrando como se chegou até a sentença. Demonstrando ainda quando ocorreu a sua publicação, para, ao final, sem pular linha, fazer um parágrafo com o seguinte teor. Destarte, ou seja, pelas razões que couberam recurso de apelação, a respeitável decisão proferida merece ser reformada pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Gente, aqui você vai abrir um parágrafo de preliminares. Assim, como nós fizemos lá na resposta à acusação, como nós fizemos no recurso em sentido estrito, nas alegações finais, também caberá no recurso de apelação, aqui nas suas razões ou contrarrazões, um parágrafo só de preliminares. Aqui deve-se suscitar questões prejudiciais que interessem o julgamento do recurso de apelação e que merecem a reforma da decisão vergastada. Porém, sem adentrar minúcias, você poderá arguir aqui causas de exclusão de ilicitude, nos termos do artigo 23 do Código Penal, causas extintivas de punibilidade, causas de prescrição do crime, causas de rejeição da peça vestibular ou causas de nulidade. Você apenas as indica, demonstrando que elas existem, sem guerreá-las diretamente. Por quê? Porque você vai fazer isso no parágrafo do mérito. Aqui sim, neste parágrafo, logo no primeiro de cara, fale logo sobre as preliminares arguídas de forma detalhada. E depois de detalhado as preliminares suscitadas, vá diretamente ao ponto do cabimento do recurso. Explique as razões pelas quais a decisão guerreada, vergastada, merece ser reformada. Aqui, o recurso é uma peça pesada, por isso deve-se investir no mérito. Após falar do mérito, deve-se logo, em seguida, ir para o direito, demonstrando os artigos correlatos correspondente ao caso em apreciação. E no parágrafo, no capítulo dos pedidos, nas razões recursais, deve-se fazer um pedido principal pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão guerreada, seguido dos pedidos subsidiários possíveis. E aí o que foi que eu fiz? Trouxe aqui para você alguns pedidos subsidiários possíveis no caso do teu recurso de apelação. Porque veja, gente, se você recorreu da decisão, é porque você não está conformado, conforme nós estamos estudando lá no processo penal 2, no assunto recursos. Vimos que o recurso é a manifestação do inconformismo da parte com relação à decisão que lhe prejudicou. Nesse caso, no primeiro pedido, no pedido principal, você vai pedir que a tua apelação seja conhecida e dado provimento para reformar a decisão. E a reforma que você pretende será a mais benéfica para o seu cliente. Veja,
Poderá haver substituição condicional da pena, que não foi aplicado na sentença, suspensão condicional do processo, que não foi concedido, desclassificação do crime, de repente teu cliente foi condenado agora pelo crime do artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio, quando na verdade, o que aconteceu foi que ele se envolveu numa briga, deu um soco no agente, que caiu, que tropeçou, caiu, bateu a cabeça e faleceu. Não há que se falar em crime de homicídio, portanto, mas sim lesão corporal qualificada pelo resultado morte, em cuja intenção não foi matar, mas apenas lesionar. Falar da hipótese de afastamento de qualificadora, afastamento de agravantes ou reconhecimento de atenuantes, reconhecimento de privilégio, como, por exemplo, ter praticado homicídio sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, reconhecimento de causa de diminuição de pena que não foi feito, anulação da instrução probatória por eventual nulidade, como, por exemplo, seu cliente foi para uma audiência e você não estava presente, nós vimos que a hipótese de nulidade é absoluta e não foi reconhecido na sentença. Agora, no caso de Vossa Excelência entender pela condenação, o que é que você vai procurar, então, no recurso de apelação, que sejam aplicados benefícios que não foram reconhecidos na sentença, como, por exemplo, a aplicação da pena mínima. Teu cliente foi condenado como tráfico, é primário e foi dado a ele 10 anos de reclusão. Olha só, quando a pena mínima do tráfico são de 5 anos. O regime inicialmente menos gravoso, de repente agora, como o teu cliente recebeu uma pena de 10 anos pelo tráfico, o regime determinado na sentença foi o fechado, quando, na verdade, por ter sido faltado a aplicação da pena mínima, ele poderia cumprir o regime semiaberto, já que a pena era de 5 anos. Ou a substituição da PPL pela PRD. Imagine, ainda no mesmo exemplo de tráfico, que o teu cliente, apesar de ter sido preso com o conteúdo, mas ele era réu primário, ele não era afeto à atividade delitiva, ele não respondia por qualquer outro crime, ele não envolvia-se em organização criminosa nem atividade delitiva, e a sentença negou-lhe o direito do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, que é o privilégio que iria reduzir a sua pena de 1 terço para 2 terços. Então veja, gente, se houvesse aplicação da pena mínima e reduzisse a pena dele agora em 2 terços, ele ficaria com pouco mais de 2 anos, portanto, a sua pena privativa de liberdade deveria ser substituída por restritiva de direitos. Beleza, pessoal? Observação: os pedidos secundários, no caso do rito do júri, será o da impronúncia ou da desclassificação, quando, na verdade, o que queria-se era, no caso da impronúncia, porque ele foi pronunciado, mas ficou provado que ele não praticou o homicídio. Ou, no caso da desclassificação, ele foi condenado por homicídio doloso, quando, na verdade, ele deveria responder por homicídio culposo, já que matou uma pessoa dirigindo seu veículo automotor sem a devida atenção. Além da possibilidade do pedido de anulação da instrução probatória em virtude de alguma preliminar arguída. Aqui, nas contrarrazões, porque nesses pedidos que nós vimos até aqui agora, são nas razões recursais. Porque, se for o caso de contrarrazões, deve-se fazer um pedido principal pelo não provimento do recurso interposto pela parte, bem como pela manutenção da decisão que o juiz foi mais benéfico ao teu cliente. Nesses termos, pede-se deferimento, comarca, data, OAB, e aqui nós encerramos a nossa aula, porque nosso tempo está bem apertado. Beleza, pessoal? Fica com Deus, forte abraço e até a próxima aula.